Recording is on. Tá, começou a gravar. Então a gente estava fazendo o exercício 10 da lista 2, né? Onde você tem duas cargas pontiformes na base de um triângulo equilátero, de lado L, uma outra carga 2Q, de valor 2Q no vértice de cima, e eu quero saber onde é que eu posso botar uma quarta carga, né, para que seja zero o campo no centro do triângulo. Então, primeiro a gente está achando qual o campo no centro do triângulo, para depois saber onde é que eu boto aquela carga. Então, né, a soma desses caras aqui, né, então a soma, eu vou ter o campo de cada carga aqui, né, da base, vai ter as componentes horizontais se anulando, né, porque eles têm mesmo módulo, mesma orientação aqui, né, mesmo ângulo de projeção aqui, então as componentes contrárias vão se anular. Anular-se. Né? Então sobra o quê? Sobra, vejam, vai sobrar só as componentes y, né? Desculpa, aqui é negativo, né, esse cara. Negativo que está apontando para baixo. Aqui. Então, o meu ER vai ser E1 mais E2 menos E3 na direção J. Né? Onde? Desculpa. E1Y, E2Y. Onde E1Y, ó, se a gente pegar esse ângulo de projeção que eu botei aqui, vai ser E1 cosseno θ e o E2 cosseno θ. Né? Cateto adjacente desse triângulo aqui, né? Cateto adjacente nesse triângulo retângulo aqui. Tá? Então, E1 cosseno de θ mais E2 cosseno de θ menos E3. Com orientação J. Deixa eu fechar aqui o WhatsApp. Tá? Calculou o E1 e o E2 ali em cima, né? O E3, ele vai ser basicamente a mesma coisa, né? O E3 é capa, só que é Q quadrado, né? Então, 2 Q3 ao quadrado, RC ao quadrado, que é capa. Q3 é 2Q, então 2Q ao quadrado é 4Q ao quadrado sobre RC ao quadrado. Né? Então, com esses valores aqui, a gente acha, calculando esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui, a gente acha esse cara aqui, que é o ER ali, né? É o E resultante ali no centro. Então, a gente tem Q3, Q1, Q2, e aí eu achei esse cara aqui, ó. O E3 é maior, vai ser maior, né? Porque todos estão à mesma distância. Então, em termos da distância, né, todos eles são iguais. Agora, o Q3 ele tem uma carga maior, né? E toda a componente dele está em Y. Então, ele tem um tamanho maior. Esse vetor tem um tamanho maior. Logo, a resultante vai ser para baixo. Eu vou ter um cara, um ER, aquele ER para baixo. Agora veja,
Aonde é que eu tenho que botar o Q para fazer com que esse cara aqui para que esse cara aqui se anule? Bom, primeiro que se eu botar em qualquer lugar que seja fora do eixo Y aqui, não vai anular, né? Não vai anular porque para os vetores se anularem, eles têm que ser colineares, né? Então eu vou ter que somar botar uma quarta carga aqui em algum lugar nesse, nesse, nesse eixo Y para fazer com que esse cara aqui anule. Como a carga aqui é positiva, né, ela vai ter que, o campo vai ter que estar para cá, né? Que o campo tem que ser contrário. Vou chamar aqui de um E4. O E4 vai ter que ser contrário. Então, para uma carga Q4 positiva, né, todas as cargas que são positivas, meu campo vai ter que estar para lá. Né? E qual vai ser esse campo? Qual vai ser... Então, a gente já sabe, né, a orientação do cara. A gente já sabe que a posição dela vai estar para baixo do centro aqui. Agora a gente pode aplicar, então a gente achou a orientação, então a gente tem que impor que os módulos têm que ser iguais, né? Então, a soma para a soma do E resultante, que é das cargas 1, 2, 3, com a carga 4, a gente tem o quê? Que o E4 tem que ser contrário ao E3 e que o módulo do E4 tem que... Pode inverter esse cara aqui, né? E o módulo do E4 tem que ser igual ao módulo do ER. Né? Calculou esse cara aqui, né? Então, o E4 vai ter que ser igual a E1 cosseno θ mais E2 cosseno θ menos E3. Onde E4 é capa Q, vou botar aqui uma distância que eu vou chamar aqui de R4. R4 ao quadrado, capa Q, RC ao quadrado cosseno θ, mais capa Q, RC ao quadrado cosseno θ, menos capa 4Q, RC ao quadrado. Né? E aí é só inverter esse cara aqui, né? A partir daqui é só álgebra mesmo, né? Só inverter esses caras aqui para o R4. Né? Onde deve ser colocada uma carga pontiforme Q para que o campo lá seja igual a zero. Aí você pode, abaixo do ponto médio, né? E uma distância L sobre 3. Então, aqui, de onde é que sai essa distância L sobre 3? Quando a gente achar quando achar aqui o RC, né? Você pode achar o RC em função do L, pode achar o θ, né? Em função da geometria daquele cara ali. Então, fazendo isso daí, né? E invertendo esses caras, né? Você pode chegar naquele valor, né? Se a gente olhar para o triângulo retângulo, a distância para o centro, primeiro que esse ângulo aqui, né, vai ser, isso daqui é 60 divididos por 2, né? Bom, o ângulo dos vértices aqui do triângulo equilátero é 60. Então, esse ângulo aqui é 30. Esse ângulo aqui é 90, porque é a distância, né, você pega a linha reta que sai do vértice para o lado.
Logo, esse cara aqui é 60 graus, para a soma desses caras dá 180, né? Então, o teto é 60 graus. E essa distância aqui, ó, esse cara aqui, é a hipotenusa desse triângulo retângulo, né? Aonde esse lado é L sobre 2, né? O lado é L. Esse cara aqui é L sobre 2. Então, para essa distância, para a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, né? Eu posso escrever que o cosseno, ou pode pegar o seno, né? Cateto oposto aqui. Seno de θ é o cateto oposto pela hipotenusa, né? Ou seja, a hipotenusa é o seno de θ vai ser L divididos por 2 seno θ. Θ a gente já achou ali, 60 graus, então vai pegar L', né, que é o próprio RC, né, a distância da carga para o centro, vai ser L divididos por 2 seno de θ. Né? Como a gente sabe que o θ é 60 graus, aí é só substituir esses caras aqui, né? Cosseno de 60 graus, esse cara aqui é esse sujeito, e aí isolar aqui, né? Inverter essa equação aqui para achar o R4. Deu para entender a ideia? É chatinho, né? É chatinho porque tem várias partículas aí, né? Mas a ideia é simples, né? A ideia é somar todo mundo para que o campo total seja zero, né? Mas como você já sabe, né, como você já sabe 3 partículas, é melhor fazer primeiro das 3 partículas e depois somar só do outro, né? E analisar a geometria sempre do cara, né? Então, quando tem coisa assim, né, quando tem vetor, é sempre bom desenhar, fazer desenho para vocês verem, né, onde é que estão os vetores, né? Para onde é que está a orientação e tal, que às vezes só olhando você já mata o problema, né? Certo? Então, vamos para a lista 3 ali. Aí façam a conta ali, se não se não chegar naquele valor, daí vocês me avisam. Exercício 10, lista 3 é o 10, o 1 e o 7. Lista 3. Tá, esse cara aqui também, é desenhar o negócio e olhar e ver a simetria desse cara, quer ver? A figura 1, uma barra de plástico circular com uma carga uniforme produz um campo no centro de curvatura da barra, situado na origem, né? Esse cara aqui, né? Então você vai ter um campo aqui. Já desenho lá o negócio. Nas figuras 1A, 1B, 1C, 1D, outras barras circulares, todas com a mesma forma e mesma carga que a primeira. São acrescentadas ao arranjo até que a circunferência fique completa. Um quinto arranjo, que pode ser chamado de E, é semelhante ao arranjo D, exceto pelo fato de que a barra do quarto, né, do quarto quadrante tem carga menos que. Ordene em ordem decrescente os 5 arranjos de acordo com o campo elétrico no centro de curvatura. No caso, é o módulo, né? Então, a gente nem precisa saber calcular o campo, é só analisar a simetria nesse cara. Então, lista 3. Pergunta 1. Então, veja o seguinte. Quando a gente tem um cara simétrico aqui, né?
A gente tem um arco aqui, né, que é simétrico. Como a gente viu lá na aula, né, na aula eu fiz o cálculo para uma barra, né? Fiz o cálculo para uma barra. E a gente viu que quando a gente quando você calcula o campo em cima da linha de simetria, anula as componentes horizontais desse campo e eu tenho, né, um campo, um campo perpendicular à barra, né, apontando para longe, né, se a carga for positiva, né, se eu tiver uma distribuição de carga, se eu tiver uma carga aqui positiva, para barra se eu tiver uma carga negativa, mas, né, no eixo perpendicular aqui, né, porque por como esse cara aqui está no centro, né, também, né, as componentes horizontais aqui, né, de cada pedaço da barra, elas se anulariam e eu teria só um campo, né, vertical. Eu posso pensar nesse cara de maneira semelhante. Se a gente pegar esse cara aqui, traçar uma linha aqui, né? E eu quiser calcular o campo no ponto de curvatura da barra, ó, o centro de curvatura dessa barra curva aqui, desse arco, né? O centro de curvatura desse cara aqui, ele vai estar sobre o eixo de simetria, né? E ó, nesse eixo de simetria, se eu pegar, acho que pediram para fazer, que é o cálculo desse cara, né? Então, já adianta aqui, né, a análise da simetria desse cara. Se eu pegar um elemento aqui, né, ds aqui, com uma cargazinha dq, ele vai gerar um campozinho para cá, né? Um campo d para cá. Se eu pegar um outro elemento aqui, simetricamente oposto, né, em relação ao eixo aqui, né, esse cara vai ter, como ele é simetricamente oposto, esse cara aqui, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, então as componentes aqui, as projeções, elas são iguais, né? Então, se eu peguei um linha aqui, com uma cargazinha dq' do outro lado. Ou seja, também, né? Eu vou ter o vetor resultante na direção vertical aqui, né? E qualquer ponto aqui, como eu estou aqui no ponto que corta esse sujeito ao meio, então eu vou ter a mesma quantidade de barra para cá, a mesma quantidade de barra para cá, então eu vou sempre ter um elemento, né, elementos opostos, aonde a componente horizontal se anula. E eu vou ter um campo aqui na vertical. Quando eu fizer a integral para calcular esse dr, o que eu vou ter? Eu vou ter que... Então, a gente tem que... O dr é um menos dj, né? E quando a gente for integrar esse cara aqui, então o o E resultante, ele vai ser também na direção J, né? Quando integrar esse cara aqui, a integral ela vai mudar o módulo desse cara, mas não vai mudar a orientação dele. Então, esse cara vai estar sempre com essa orientação. E se você virar esse cara aqui, se você girar esse sujeito, o campo gira junto, né? Por exemplo, se eu calcular esse cara para cá, vai valer a mesma coisa, por exemplo, se eu girar esse cara para cá, né? Quando eu giro o meu arco de uma orientação qualquer, o campo gira junto. Então, se eu pegar esse cara, né, aqui, o meu campo ele vai estar apontando na direção aqui, né,
na direção do eixo que passa pelo centro do meu arco, né, para longe. Tá? Então, né, isso aqui é sempre válido. Para qualquer orientação que eu tiver, né, esse cara aqui, ele vai estar, o campo vai estar sempre apontando, como é positivo, está apontando para longe. Se for negativo, aponta no sentido do cara aqui, né? Então, esse aqui seria o Q positivo. Se eu tivesse um Q negativo, o que ia mudar? Ia mudar só a orientação do campo, né? Só o sentido, aliás, né? A orientação continuaria nesse eixo que passa, né, que corta aqui, né, o centro na bissetriz aqui do ângulo, né, de abertura do, do arco. Mas aqui, né, se fosse negativo, só ia inverter e apontar pro arco, ao invés de apontar para longe do arco como se fosse negativo, como se fosse positivo. Com isso daqui a gente resolve esse problema, né? Por quê? Porque, olha, a gente tem o seguinte, né? Vamos montar aquelas figuras ali. Ó, a primeira, eu tenho um arco para cá, né? Então, para esse cara aqui, o campo aqui vai estar para cá, né? Na letra B. Na letra B, aí eu tenho duas partes, né? Eu tenho esse cara aqui, deixa eu só ver aqui. Aqui. Na letra B. A letra B eu posso pensar que eu tenho dois desses caras aqui, né? Um no primeiro quadrante e outro no segundo quadrante. Qual que vai ser o campo? Vai ser a soma desses dois caras aí, né? O campo total, então você tem esse cara aqui que a gente já tinha colocado antes, chamado de um E1, esse cara aqui, um arco 1. Deixa eu botar a cor diferente aqui. E aqui o arco 2. O arco 2 vai ter um campo com a mesma cara, só que apontando para cá, né? No sentido aqui, né, do centro apontando para lá. A soma desses dois caras vai dar para cá, né? O 3. O 3 vai ter esses mesmos dois caras, só que agora com um terceiro sujeitinho aqui, né? Com um terceiro quadrante, terceiro arco. Aqui no terceiro quadrante. Terceiro quadrante, vou ter esse cara aqui, apontando para cá. Resultante vai ser aqui, ó. As cargas são iguais, né? Carga é igual, a distância é igual, os campos são iguais, né? Para cada arco. Só mudou a orientação. Como mudou só a orientação, esse cara vai anular com esse, né? Porque eles são contrários. Então, o resultante vai sobrar só esse cara aqui. Então, o E resultante é o próprio E2. Aqui, desculpa, aqui é o E resultante. Quando eu pegar um quarto cara, o que vai acontecer? Quando eu botar um quarto cara, vai aparecer um E4 contrário a esse sujeito aqui. Ou seja, meu campo vai dar zero, né? Então,
Vou ter um quarto arco aqui, que vai ter um campo contrário, cargas são todas iguais, e agora esse sujeito aqui vai anular com isso também. Ou seja, aqui eu tenho campo resultante que é igual a zero. Né? Então, todos eles tinham carga positiva, né? Esse cara aqui, uma carga Q1 mark 0, uma carga Q2 mark 0, uma carga Q3 maior que 0, uma carga Q4 maior que 0. Agora, no último caso, ó, um quinto arranjo pode ser chamado de E, é semelhante ao arranjo D, exceto que pelo fato de que a barra do quarto quadrante tem uma carga Q negativa. Ou seja, agora esse cara aqui, né, ele tem uma carga Q negativa. Então, eu vou ter esse cara aqui. Agora, como a carga aqui é negativa, o campo dela aponta no sentido da barra, né? No sentido do arco. Então, meu E resultante agora, aqui, né, ele vai ser E2 mais E3. Né? O módulo, né? Aqui o módulo é I2 mais I3. Aqui o módulo do ER é 0. Aqui o módulo do ER é igual a I2. Aqui o módulo, veja, aqui é 90 graus, então aqui é 45 graus, aqui também é 45 graus, então o meu ER é E2 mais E3 vezes 40, vezes o cosseno de 45, o seno de 45 graus. Bom, tanto faz, né? Seno ou cosseno. E aqui o meu R é igual a E1. Né? Então, veja. Botando em ordem esses caras aqui, em ordem decrescente, né? Eu vou ter primeiro o arranjo E, que é a soma dos dois campos. Depois, ó, E2 mais E3 vezes 45 graus, né? É E2 mais E3, né? Só que desculpa, é E1 mais E2, né? Não E2 mais E3. E1 mais E2 sendo 45, né? O módulo é o mesmo, né? Porque o tamanho dos vetores é o mesmo, só que aqui, né, se multiplica pelo 145. Então, C. Depois E2, o C e o A empatados, né? Porque o módulo dos vetores é o mesmo. Desculpa. Não. Desculpa, aqui é B, não sei. E, B, A e C empatados. E por último, D, que é o cara zero. Né? Isso deu certo. E, B, A, C, D. Né? Então, né, pela simetria, né, isso é uma maneira de induzir pela simetria que o campo no centro do anel vai ser nulo, né? Porque quando você somar cada parcela, cada pedacinho, né, vai gerar com um campo contrário,
vai somar um campo contrário e esse cara vai se anular. Né? Certo aí? Certo. Então, o 7 dessa mesma lista, né? Esse aqui é parecido com o que eu fiz, acho que na aula, assim. Então, você tem a molécula de amônia, possui um dipolo elétrico, né? De... Ah, não, desculpa, é outra coisa. Estava pensando em outro exercício. Molécula de amônia, NH3, possui um dipolo elétrico de 5 vezes 10 na menos 30 coulomb-metro. Moléculas de amônia na fase gasosa são colocadas em um campo elétrico uniforme de magnitude 1,6 vezes 10 na 6 Newton-Coulomb. Qual a mudança de energia potencial da molécula quando o dipolo elétrico muda sua orientação com respeito ao campo elétrico de perpendicular para paralelo? Tá. Então, lista 3, problema 7. Então você tem um campo uniforme, né? Com o valor dado ali. E você tem uma molécula de amônia com um dipolo que inicialmente está perpendicular ao campo, né? Numa situação inicial. E depois, numa situação final, né? Ela é amônia gasosa, né? Então você evapora a amônia, as moléculas são todas independentes, então quando você aplicar um campo, elas vão fazer o quê? Como foi visto na aula, todas elas vão tentar alinhar com o campo. Né? Então, uma molécula que estaria aqui na situação inicial perpendicular, na situação final, ela tenderia a alinhar com o campo. Né? Então, aqui ela teria um ângulo de 90 graus com o campo, aqui ela teria um ângulo de 0 graus com o campo. Né? Ele quer saber aqui qual a mudança da energia potencial quando o dipolo elétrico muda a sua orientação. Aí tu pode olhar lá na aula. Isso aí, na aula 3. Aqui, ó. Quando a gente solta uma molécula, né, a água, né, ou a amônia, né, tanto faz, né, você escreve em termos do P, né, ela vai tentar alinhar com o campo. E a variação de energia vai ser esse cara aqui, né. Então, desde um ângulo, a variação de energia vai ser o trabalho, né, o trabalho executado pelo campo elétrico sobre o dipolo, que é o torque, né, vezes a variação angular ali, né. Desculpa, é a integral do torque no ângulo, na variação angular, né. Desde quando quando o cara ele tem uma variação aqui de uma variação do variação de energia aqui, né? Vai ser o seguinte, quando ele rotaciona, né? Ele vai ser dado por
Então, ó, peraí. Quando ele está em cima, ó, você pode pensar o seguinte, ó. Quando ele está aqui, qual que é a energia, qual que é... Bom, vamos fazer o trabalho, né? A variação de energia potencial é igual ao negativo do trabalho, que é integral, né, desde da posição inicial aqui, que é 90 graus, até a posição zero. Torque de φ, que é menos 90 graus até 0 graus, o torque é P de cosseno φ de φ, né? Seno, desculpa. Seno. Menos. Seno φ de φ. P e D são constantes. Oh, desculpa. P, né? Peraí. P e E. P e D, né? P e E, integral de 90 graus até 0 graus, né? Desde o ângulo inicial até o ângulo final, do seno de φ de φ. Integral do seno, né? Aqui, né? Cosseno de φ de 90 graus até zero. Né? Então, minha variação de energia potencial vai ser PE cosseno de 0 graus, PE cosseno de 90 graus. Cosseno 90 é 0, então esse cara aqui vai ficar... Esse cara aqui vai ficar P vezes Z. Né? Porque o cosseno de 0 é 1. Né? Então a variação é PE e a gente tem o P e tem o E ali, né? É dado, né? Esses dois caras. É dado E e é dado P. Então é só multiplicar esses dois sujeitos aí, você vai ter a variação de energia potencial. Certo? Essa primeira parte aí? E a segunda parte, aí é só, tem que comparar só os caras ali, né? Mas é simples de fazer isso. É só olhar, né, o valor da... Ele dá, né, o valor da energia por grau de liberdade ali, o KT, né? É só fazer clicar. Olha um negócio aqui. Só que faltou um menos aqui, né? A variação a variação da energia é negativa, né? E aí, então a letra B, a letra B, em que temperatura absoluta T, a média da energia cinética translacional 3 meios de kT de uma molécula é igual à variação de energia potencial calculada em A. Então, isso daqui, vocês viram lá na física 2, lá naquele final lá da física 2, que tem a parte de termodinâmica,
Tem a parte lá que fala da energia que as moléculas, a energia de movimento que as moléculas têm, né? Então, quando você tem, as moléculas de um gás têm, né? Quando você tem um certo gás lá, uma certa temperatura, então cada molécula se move com uma energia cinética média, né, da ordem de 3 meios de kT. Meio de kT para cada grau de liberdade, né? Então você tem 3 graus de liberdade, pode se mover em x, y e z. Né? Um gás, né? As moléculas estão todas livres, né? Então ela pode se mover para qualquer lado, para cada lado, né, você conta meio de kT. Então você tem, essa é a energia cinética dela. Né? Então, ele está pedindo, né, para qual temperatura que eu teria que a energia cinética é igual à energia potencial. Aí é simples, né? A gente achou, igual a variação da energia potencial, porque a gente achou, né, esse cara ali. Né? Então ele pede EC é igual a energia cinética, né? Então, vamos botar EC, para qual T, né? Uma energia cinética em função de temperatura, vai ser, você tem que, a energia cinética é igual à variação de energia potencial. Como você tem ali, né? A energia cinética potencial média, a energia cinética translacional média é 3 meses de kT. E esse cara aqui vai ser igual a ΔU, né? Em módulo aí, né? Em módulo, porque aí, né, você não tem... para não... Aqui a gente achou uma energia cinética, uma energia potencial que diminui, né? Então, aqui, né, ficaria energia cinética, a variação da energia cinética é igual a menos a variação da energia potencial, né? Então, a energia cinética seria menos ΔU aqui, né? Daí ficaria positivo. E aí é só inverter esse cara aqui, né? Então, trago 2 para cá, 2 ΔU divididos por 3 por 3K. Você tem o ΔU, que é P vezes Z ali, né? Em módulo, divididos por 3K, onde esse K aqui, né, não confunda, tem um monte de K aí nessa, né, que aparece na física, né, mas esse K é a chamada, no, que falando em termodinâmica, né, falando de energias de um gás a uma certa temperatura, o K é a constante de Boltzmann, né, que é esse sujeito aqui, né. Então, substituindo aí, né, você vai achar a temperatura para o qual a energia cinética é igual à energia potencial. Essa temperatura aí, essa temperatura aqui, garante que o dipolo ainda vai ficar alinhado com o campo. Né? Que a energia cinética dele, né, é igual à energia potencial, então ele, ele consegue ainda, né, alinhar os caras aqui. Quando a temperatura cresce, a energia cinética seria maior que a energia potencial, que a energia potencial necessária para fazer esse cara aqui ficar alinhado. Então, o que vai acontecer se jogar mais energia cinética? Ele vai passar dessa posição de zero aqui. Ele vai ficar balançando aqui. Né? Ou seja, quanto maior a temperatura, mais difícil de você alinhar esse cara com o campo. Né? Mais difícil desse cara ele ficar alinhado, porque ele vai ter energia de movimento demais, né? E aí você precisaria de um campo maior, né? Você precisaria de um campo E maior aqui para equilibrar esse cara, né? E exercer uma força maior, um torque maior para manter esse cara alinhado. Né? Então, né? Aí tem um jogo ali, né? Entre a energia que vem do movimento, né? Da temperatura desse gás, né? E a energia, né? Fornecida pelo campo elétrico para tentar manter aqueles caras alinhados, né? Tem uma concorrência das duas energias ali, né? E dependendo da temperatura, então esse cara pode ficar alinhado ou pode não ficar alinhado. Aí também, né? Só vocês fazerem a continha aí, né? Com os valores, né? Mas com os números aí, né? Mas a ideia para resolver é essa.
Certo aí? A 10, né? A próxima, né? Não, peraí. 10 da lista 3, né? Agora que o Maxime tinha pedido lá no começo, né? Mas indo por ordem, né? Ficou por último o pedido dele. 10. A figura 2 mostra uma barra de plástico uniforme. Agora é fazer a conta, né? Daquela primeira, daquela discussão que teve ali do arco, né? Anterior, para montar só aquele sisteminha, que era uma discussão mais qualitativa na pergunta, né? Agora, no problema, a ideia é calcular esse cara. Então, aqui tem uma barra plástica, né, com a carga menos Q aqui. Ela tem uma abertura angular de 120 graus e ela está alinhada, ela tem o eixo de simetria dela aqui alinhada com o eixo X. Então, eu quero calcular o campo P, né, no centro de curvatura da barra, né, em termos de Q e R, né, qual o vetor campo elétrico produzido no ponto P. E qual será um novo vetor campo elétrico se o arco for movido de maneira que seu eixo de simetria coincida com o eixo Y. Daí na letra B, né, eu vou girar esse cara aqui, né, vou fazer com que esse eixo de simetria aqui coincida com o eixo Y. Como eu mostrei agora há pouco ali, né. Então, né, lista 3. Problema 10. Então, a gente tem eixo cartesiano aqui, tem o meu arco aqui, esse cara aqui tem um certo raio R, uma abertura angular, né, então eu quero calcular esse cara no ponto P. A abertura angular desse cara é de 120 graus, 60 para cima e 60 para baixo. Esse cara aqui tem um raio R, né? Então, né, como é que a gente resolve esse cara, né? Resolve lá, né, olhando para os elementos infinitesimais, né, e integrando. Então, eu tenho um elemento infinitesimal aqui, né, de um comprimento de arco ds, que tem um tamanhozinho, que tem uma cargazinha dq. Esse cara vai gerar um campo aqui, na verdade, o campo é no sentido da barra, né, porque, deixa eu apagar esse 60 graus aqui, porque ele está atrapalhando, porque a carga é negativa, né, ele tem uma densidade de carga lambda negativa. Então, esse cara aqui vai ter um campozinho apontando para cá, né? Que faz um ângulo θ aqui com o eixo X, né? Qual que seria o campo desse cara? Seria o campo E, seria a integral desse campo DE aí, né? Mas esse campo DE, ele vai ser o quê? Ele vai ser uma decomposição aqui, ele é um campo no espaço, né? Bidimensional aí. Eu vou ter um EX e vou ter um EY aqui. Um DX, aliás, né? E um DY. Então, esse cara ficaria a integral da componente X em I mais a componente Y em J desse campo, né? Onde
O dx seria dE cosseno de θ, I, né, componente adjacente desse triângulo retângulo aqui, mais dE seno de θ, J, né, para a componente Y. Certo? Onde o dE seria o quê? Capa dQ sobre R quadrado, né? Só que o R, né, é o próprio raio do disco aí, né? O próprio raio do arco aí, né? E o dQ? O dQ, né, a gente sabe lá, né, que então esse cara tem uma densidade linear de carga lambda, né? Então, aqui, né, para o campo, para o vetor E, aqui para a carga, eu tenho o quê? Que o lambda é dQ sobre ts, né? É a densidade de carga, né? A quantidade de carga por unidade de comprimento, né, desse arco, a densidade linear de carga. Ou, né, eu posso escrever que o dQ é um lambda ds. Então, eu posso escrever que o meu dE é carga lambda ds por r quadrado. Tá? Então, esse daqui é meu elemento, esse aqui é meu campo infinitesimal, né? Agora, bom, eu poderia fazer esse cara aqui, né? Agora ele seria o quê? Ele seria a integral desde menos 60 até mais, ou desde, sei lá, né? Desde menos 60 mais 60, né? Desse campo aqui, né? De E cosseno θ, de seno θ. Só que vejam, né? Aqui também a gente pode olhar se eu fizesse essa integral aqui, né, ia dar exatamente o que a gente faria, né, sem fazer uma análise de simetria. Mas, né, como esse cara aqui, como o eixo está sobre, como o eixo do meu sistema de coordenadas está sobre o eixo de simetria do arco, né, e eu estou calculando o campo sobre um ponto, né, que está sobre esse eixo de simetria, então a gente pode analisar também fazer a análise como a gente fez na barra lá, quando fiz na aula para barra, para o caso desse arco, né? Você pode ver o seguinte, então vamos fazer uma análise de simetria. Tem o meu arco, quero calcular esse cara no ponto P, que está sobre o X. Vai ver o seguinte, a gente pegar um cara aqui, né? Esse cara aqui está a uma distância R e vai gerar um campo DE nessa direção, o DQ. Se eu pegar um ponto simetricamente oposto, que também vai estar uma distância R, né? Apontando para cá, um D' aqui associado a um elemento DQ', simetricamente oposto, né? Onde o ângulo aqui, né? O θ' aqui desse cara e o θ são iguais. Então, a componente, a resultante desses dois caras aí, né? Vai ser o quê? A soma, né, das componentes. Agora, olha, para a componente Y, eu vou ter um dy para cima para o campo de dq, um dy para baixo para o campo de
linha. Né? As distâncias são as mesmas, como eles são simetricamente opostos, os ângulos são os mesmos, então a intensidade desses campos é a mesma, e desculpa. Sendo que essas componentes aqui, né, elas têm o mesmo módulo e sentidos contrários. Ou seja, essas componentes em Y vão anular e vai sobrar somente a componente em X desse cara. Né? Então, pela simetria, né, como, né, o ponto P está sobre o eixo de simetria do arco, né, o eixo de simetria, né, que corta o arco em duas partes iguais aí, né. Então, a integral de dy vai ser igual a zero. Né? Veja, essa integral de menos 60 a mais 60 graus, né? Vai ser igual a zero. Né? Porque esse cara tá no centro aqui. Né? Porque quando eu fizer a integral para a parte de cima, vai gerar um termo negativo aqui, quando eu fizer a integral para a parte de baixo, vai gerar um termo positivo, e essas duas partes aqui, elas vão se anular. Né? Essa integral aqui, né? Então, essa integral aqui vai para zero. E me sobra só a integral em x. Como a gente já esperava, né? A gente tinha visto agora há pouco ali, né, que por questão de simetria, a gente já esperaria, né, que essa integral desse cara fosse, né, no eixo, né, que corda sobre a bissetriz aqui, né, desse ângulo aqui, né, do ângulo de abertura do arco, né. Então, o meu campo E, ele vai ser simplesmente a integral de 60 mais 60 do dExi, né? Que vai dar, o K de que é K lambda ds R quadrado cosseno de θ. K lambda ds R quadrado cosseno de θ i. Né? A gente ainda poderia escrever, por exemplo, né, a gente tem a relação de um arco ds, o raio, né, o raio de curvatura desse arco e o ângulo, o qual, né, subentende o ângulo que subentende esse arco. Né? Daqui, né, a gente tem então que o ds pode ser escrito como r de θ. Né? E aí eu deixo esse cara aqui em termos eu deixo esse cara aqui, né, em termos da variável θ, né? Porque esse cara aqui, ó, ele vai variar, né? O meu dq vai variar a posição aqui, né? Então, ele varia a posição, varia o θ. Então, a minha variável de integração é o θ aqui, né? Lambda ds sobre r quadrado. Opa. Lambda r de θ. Cosseno de θ aí. E aí, então, meu E. Ó, capa, lambda. Aqui tem o R, é constante também, né? E eu vou ter ainda aqui, né, que vai cortar um R com um R aqui. R são tudo constante, então eles saem da integral. Capa lambda sub dr, menos 60.
mais 60 graus, cosseno de θ, I. Veja que é aqui, né, que facilita eu botar esse cara no centro de curvatura, né? Se ele não tivesse no centro de curvatura, aí meu R variaria, né, conforme variasse o dq aqui, né? Então eu ia ter uma variável de θ e eu iria ter uma variação também do R conforme o θ andasse. Então eu ia ter que escrever o R em função de θ também para poder fazer essa integral. Então, colocar no centro de curvatura facilita as coisas porque o meu R é constante, né? Ele sai da integral. Integral do cosseno é seno. Lambda R. Seno de θ. Desde menos 60 até mais 60 graus. Né? I. Que vai ser igual a capa lambda R. Seno de 60 menos seno de 60 e então este cara aqui vai ficar capa lambda sobre R 2 seno de 60 graus I. Né? 2 vezes seno de 60 seno de 60 vezes 2, 1,73. Então, esse cara vai dar 1,73 capa lambda sobre R I. Né? Ah, mas ele quer que se escreva em termos do Q, né? Então, para escrever em termos do Q, a gente pode trabalhar com aquele lambda lá, né? Então, em termos de Q, em termos da carga, a gente tem o quê? Que lambda é dq sobre ds. Ou dq lambda ds, integrando, né? Integrando dos dois lados. Integral de dq é o próprio q, é a própria carga. Integrando do outro lado, lambda ds. Né? Sobre o tamanho do arco aqui, né? Ó, lambda é constante, então ele sai da integral, integral de ds. Integral de ds é o... Tu pode escrever o ds em termos do arco aqui, né? R de θ. E integrar esse cara desde 0 até 120 graus. Então, esse sujeito aqui, ó, lambda e R são constantes. Dθ é 120 graus, mas só que aqui, né, tem que estar esse cara aqui tem que estar em radianos, né? Tem que estar em radianos, né, porque aparece o pi e tal lá, né? Tem que estar em unidades do sistema internacional, né? Que não é o grau, é o radiano, né? Para dar as unidades do sistema internacional tem que estar em radiano, né? Então, 120 graus é pi sobre 3, né, radianos. Né? 180 graus é igual a pi. 120 graus é igual a x, né? X é igual a 120 divididos por 180 divididos por pi. Divide por 0,0. Divide por 6
Tá. O que eu fiz aqui? Certo isso? Por 6 anos. O senhor vai dar 2π sobre 3. É verdade, né? Ah, é, porque o coisa é 2π, né? Desculpa. É 2π, tá certo. E aí é só substituir o lambda, né? Aí ficaria 3K sobre lambda R. 2K sobre 3Q sobre 2PR. E aí substitui lá em cima, né? Então, vírgula 73 capa lambda, né? Lambda 3Q sobre 2πr divididos por R. Ah, aí vai ficar 3 vezes 1,73 divididos por 2π vezes capa Q sobre R ao quadrado. Que era, ó, tem uma cara aqui, né? Tem um termo aqui parecido com carga pontual, mas aí tem esse termo aqui, né, que depende das projeções e tal, né? Então, 1,73 vezes 3 divididos por 2 divididos por π. 0,83, mais ou menos. Faltou o i aqui. 0,83 capa Q R quadrado I. Sem o menos. Mais. Então, descrever o campo em termos do Q, do R, né? Bom, podíamos ainda multiplicar pelo capa aqui, né? Ah, não vou multiplicar pelo capa aqui, né? O capa é 8,89 vezes 10 na 9, né? Então, só multiplicar esse cara aqui, né? Mas aqui fica em termos de uma coisa parecida com a carga pontual, né? Só que aí esse fator aqui é o fator, né, que te fala da geometria do problema, né? E se você girasse ele, né? Daí a letra B pergunta, e se eu girar ele e deixar esse cara, né, com o eixo... Qual será o valor do campo se o arco for movido de maneira que seu eixo de simetria coincida com o eixo Y? Então, vamos fazer com esse cara aqui, né, coincida com o eixo Y. Então, veja, o meu campo aqui, meu campo está no eixo, na direção do eixo Y, do eixo X aqui. Se eu girar esse cara, o que vai acontecer? Se eu girar esse cara, vai girar, meu sistema inteiro gira, né? Então, meu campo gira junto com o meu sistema, ou seja, não vai mudar nada do meu cálculo ali, né? Só vai, ou seja, a minha orientação vai se manter, só vai mudar, desculpa, o módulo vai se manter, do vetor vai se manter, né? E vai mudar a orientação, né? Ou seja, nesse segundo caso aqui, eu vou ter ainda um campo com essa cara, só que agora com orientação J. Como eu tinha feito lá no começo, né?
quando a gente analisou esse problema aqui, né, para cada parcela aqui, né, para cada quarto de círculo aqui que a gente colocava, tinha um campo, né, com orientação sobre a eixo de simetria apontando para longe, né. Só, né, a gente tinha que olhar para onde é que estava o eixo de simetria. Aqui é a mesma coisa, a ideia é exatamente aquela ali, né. A ideia é exatamente aquela ali. Eu giro o cara, se eu girar esse sujeito aqui, né, eu giro todo o meu... Se eu girar esse cara para cá ou para cá, né, eu giro o meu sistema de maneira que eu mantenho, né, uma orientação geral aqui, né. Esse cara vai estar sempre apontando pro centro, né, com os ângulos, né, com os ângulos de 60 graus para cada lado, né, em relação aqui, né? Então você vai sempre somando, né, o ângulo que você girou aqui, né, mas a componente, vai variar as componentes, mas o módulo do vetor vai ser sempre o mesmo. Deu certo aí, pessoal? O Maxim tinha perguntado, entendeu aí? E aí, pessoal? Esses exercícios aí são meio chatinho, né? Então, tomou bastante tempo, né? Já está quase no final da aula, né? Mas dá tempo de ver mais alguma coisa ainda. Não chegou na lista 9 ainda, né? Qual que é o... Não, mas não tem lista 9, né? Qual? Sei. Tá, certo. Algum entre a lista 3 e a lista 6? Professor, tinha pedido o 14 da lista 3. Você pediu 14 da lista 3? Mas eu falei, eu não escrevi no chat, não. Ah, tá. Tá, então vamos pro 14. E depois a gente vai pra lista 6, ó. Ah, sim, que você comentou, né, do movimento, né? Então, o elétron com energia cinética de 2000 elétron-volt é arremessado horizontalmente acima de uma placa horizontal não condutora com a densidade de carga superficial de 4 microcoulomb por metro quadrado. Considerando a orientação de baixo para cima como positiva, se afastando em afastamento da placa, qual o desvio vertical sofrido pelo elétron após ter se deslocado uma distância horizontal de 4 centímetros? Esse cara aqui, o negócio é usar aquelas coisas que você sabia lá que vocês aprenderam lá na Física 1, né? Como a gente sabe aqui? A gente sabe campo da placa. Se a gente sabe campo da placa, a gente sabe a força, né, que esse campo exerce sobre uma partícula. Se a gente sabe a força, a gente sabe a aceleração, né? Se a gente sabe a aceleração, a gente pode... E a aceleração é constante, porque o campo da placa você pode pensar aqui, né, que essa placa não é uma placa comprida o suficiente para não ter efeito de borda, então meu campo seria constante. Campo constante, força constante, se a força é constante, a aceleração é constante. E se a aceleração é constante, dá para usar aquelas fórmulas da cinemática lá, né? Aí é tipo um lançamento. A maneira de resolver vai ficar igual um lançamento vertical. Um lançamento oblíquo, né? Aqueles lançamentos, né, em 2 dimensões. Lista 3. Problema 4. Então, você tem um negócio assim. Você tem uma placa, vamos imaginar que ela é bem comprida, né? Eu tenho uma densidade de carga positiva, então eu tenho, se a minha placa é bem comprida, o campo é sempre perpendicular à placa, né? Não tem um efeito de borda.
E o valor, né, do campo de uma placa não condutora em módulo é sigma sobre 2 epsilon 0. Então, esse cara aqui vai ter um campo, vai ter o vetor campo elétrico nas proximidades da placa tem essa cara aí. Tá. Aí você joga um elétron horizontalmente a placa, né? Você joga um elétron horizontalmente a placa, né? Com uma velocidade para cá. Bom, já dá para a gente ver para onde é que vai estar apontando a força, para onde é que ele vai ser desviado, né? Então, o que a gente sabe desse cara aqui? A gente sabe que se o elétron estiver nas proximidades de algum campo elétrico, ele vai sofrer uma força que é dada por essa relação aqui. Ou seja, como a carga é E, então esse cara vai sofrer uma força, né, com essa intensidade aqui. Dado por esse vetor aí, né, aliás, né? Onde o campo E é esse daqui, né? Então, você já pode até colocar aqui esse cara. O campo vai ser E sigma sobre 2 epsilon 0 J. Então, ele vai, menos J, né? Então, ele vai sofrer uma força para baixo. Como ele está se movendo horizontalmente aqui e ele tem uma força para baixo, vejam que é bem parecido com aqueles exercícios que vocês resolviam lá de Física 1, quando você lançava horizontalmente um projétil e ele caía sobre a força da gravidade, né? Força da gravidade, o que é? Que é uma força que puxa verticalmente para baixo um corpo. Aqui você tem o campo elétrico que puxa horizontalmente para baixo o meu elétron, né? Então ele vai descrever uma trajetória aqui, né? Uma trajetória parabólica, né? Até se chocar com a placa. E aí veja. Então, se a gente pensar aqui, né? O que a gente tem para resolver esse cara? Bom, a gente já pode achar qual que é a aceleração que esse cara vai ter. Se ele tem uma força, ele vai ser acelerado, né? Então, isso aqui, né? Força. Para aceleração. Aceleração vem da segunda lei de Newton, né? Aplicando a segunda lei de Newton, o que a gente tem? Somatório de todas as forças que agem sobre um certo corpo é igual a massa vezes a aceleração desse corpo, né? Não tenho nenhuma aceleração em x, então a aceleração em x é igual a zero. Eu só tenho, aliás, não tenho nenhuma força em x, né? Somatório das forças em x é igual a zero, logo a aceleração em x é igual a zero. Somatório das forças em y é a própria força eletrostática lá. Então eu vou ter só uma força, só uma aceleração em y, que vai ser dada pela força sobre a massa do elétron. E o módulo da força vai ser esse cara aqui, né? Sigma sobre epsilon, desculpa, E sigma sobre 2 epsilon 0 divididos por ME, né? Para baixo, né? Negativa. O cara tá para baixo. Tá? Ó, então, ó, dessa observação aqui, agora a gente pode ver o seguinte. A minha aceleração é constante. Aceleração constante e só em y, ó. Aceleração é constante que, ó, sigma é constante, massa do elétron, epsilon 0, E, né, tudo constante. O que eu vou ter, então? Se eu tenho aceleração constante, eu posso usar a cinemática, né? Aquelas
aquelas equaçõezinhas lá que vocês viram lá bem naquele começo de Física 1. Né? Você tem em x o que você teria para a cinemática desse movimento aqui. Em x você tem que x é igual a x0 mais v0xt mais meio dAxt quadrado. Ó, não tem aceleração, né? Então, esse cara aqui vai para zero e eu posso escrever que x0 mais v0xt, x é igual a x0 mais v0xt. Vx é igual a v0x mais ax vezes t. Ax é igual a zero, então Vx é igual a v0x. Né? Não tem aceleração. Em y, y é igual a y0 mais v0yt menos meio de yt quadrado. Né? Menos meio porque a aceleração é para baixo. Vy é igual a v0y menos ayt. Então, você tem um movimento uniforme em x e um movimento variado em y, porque eu só tenho a aceleração em y. Aí, no instante inicial, o que a gente tem? Ó, no instante inicial, é dito que o cara está... Bom, ele pede o desvio vertical, né? Depois que o cara se desloca 4 centímetros no eixo, na direção x, né? Na direção horizontal. E ele dá a energia cinética. Então, com essas quantidades aí, a gente pode... Com essas quantidades aí, a gente pode encontrar o desvio vertical. Ó, o que vai ser o desvio vertical? O desvio vertical vai ser a variação da posição em y, ou seja, y menos y0. Delta y, que é o que eu quero, que vai ser v0yt menos meio dAyt quadrado. Mas olha, vamos olhar para a velocidade inicial. Primeiro, a velocidade inicial é só em x, né? Porque ele tem está se movendo aqui, né? Com a orientação horizontal, paralela à placa. Então, o v0 vai ser igual a v0x. Então, v0x. Né? Ou seja, v0y é igual a zero. v0xi mais 0 j. Ou seja, v0y é igual a zero. Então, esse cara aqui é zero também. E aí, meu ΔY fica simplesmente menos meio ΔYt quadrado. Menos meio AYt quadrado. AY, eu sei, né? Já calculei lá em cima, é a aceleração Y. E o T? O T eu não tenho ainda. Mas eu posso achar daqui, porque ele fala depois que o cara percorreu 4 centímetros, né? Eu sei qual que é o... Então, a minha variação em x, que é o x menos x0, é 4 centímetros. O V0x eu sei, porque eu sei a velocidade inicial, e o tempo eu posso achar, né? Então, o tempo que ele leva para andar os 4 centímetros é o tempo que ele leva para descer ΔY. Né? E aí mata o problema, né? Só vamos terminar aqui esse cálculo da velocidade inicial. Para a velocidade inicial, ó, é dada a energia cinética, né? Então, a energia cinética é meio da massa do elétron v ao quadrado. Invertendo esse cara aqui, né, eu quero saber a velocidade, né? É dada a energia cinética e eu quero a velocidade. Né? V0 aí, né? V0x, né?
Então, eu inverto esse cara aí, eu encontro que o V0x vai ser 2K divididos por ME. É isso. E aí matou o problema, né? Que eu acho o tempo com essa equação aqui, então eu vou chamar isso aqui de uma equação 1. Uma equação 2 e uma equação 3. Então, com só deixar na ordem aqui, né? Vou chamar esse cara aqui de 2 e esse cara aqui de 3. Então, com 3 em 1, o que, que a gente tem? Delta x, igual a V0xt, ou seja, raiz de 2K, duas vezes energia cinética, ME é igual a T. Ou seja, T é igual a delta x divididos por raiz de 2K ME. Esse aqui é o tempo que o cara leva, né, para andar uma certa distância x. Esse mesmo, enquanto o cara anda aquela distância delta x, ele desce a distância delta y, né? Esse cara aqui, né? Enquanto o cara anda essa distância delta x, ele desceu dessa distância delta y. E aí, é só substituir esse t ali no delta y. Então, chamar esse cara aqui de uma equação 4. Então, aí, né, com 4 em 3, delta y é menos meio de AY t quadrado. A y é aquele cara que a gente, a aceleração que a gente calculou lá em cima, né? E sigma sobre 2ε0 me. Tempo ao quadrado. Tempo é esse cara aqui, né? Delta x divididos por 2k raiz de 2k divididos por me ao quadrado. Meio e o 2ε0 me delta x ao quadrado divididos por essa raiz aqui ao quadrado, né? Some a raiz, duas vezes energia cinética, ME. Tem um ME aqui, né? Esse ME subiria para cá, né? Mas, né? Como tem um outro ME aqui, ele vai cortar, não depende da massa, cinemática não depende da massa, né? Como a gente já sabia lá da física 1. E sigma delta x quadrado, tem um 2 aqui também, então vai multiplicar para cada um 4, epsilon 0, energia cinética. Dá esse cara aí. Né? Então, a ideia, né, tem várias coisinhas, assim, que você tem que ir montando, né, para olhar esse problema, mas é tudo, na verdade, o principal, né, é lembrar daquelas coisas de física 1, né? Porque, olha, do eletromagnetismo mesmo, tem só a determinação do campo e da força. Com o campo da placa, você acha a força sobre o elétron, né? Com a força você acha a aceleração, com a aceleração você vê que ela é constante, então você usa a cinemática, e daí você aplica, né, a cinemática em cada uma das dimensões, né? Você aplica a cinemática em cada dimensão e, né, aí é só a questão de trabalhar. Ah, bom, tinha aqui, né? Você saber só, basicamente, o que é energia cinética e a fórmula dela para conseguir achar a velocidade. Né? E aí, né, é a algebrinha, né, que substitui uma coisa na outra. Aí vocês fazem essa conta aqui, testam para ver se está certo.
Deu aí, pessoal? Deu aí? Quem tinha perguntado? Não, Lucas? Sim, professor. Obrigado. Não. Tá, tem tempo para mais um aqui rapidinho, né? 13h15 agora. E aí o que sobrar, aí vocês podem, sei lá, mandar por e-mail, uma coisa assim, que eu resolvo na mão e mando a resolução, alguma coisa assim, né? Boto na plataforma lá, né? Ou vocês, sei lá, me mandam uma mensagem no WhatsApp, por e-mail, perguntando. Que tirar dúvida de todas as listas em uma aula só é meio mais complicado, né? Então, exercício 2 da lista 6. Lista 6. Aqui de energia, né? Esse aqui? Do próton? Quantas questões, mais ou menos? Umas 5, 6, por aí. Com alguns itens cada um. Eu dou mais que 2 horas para vocês fazerem. Que aí eu dou tempo para. Tem gente que gosta de passar limpo, tem daí para vocês poderem. Bom, eu já vou explicar como é que vai funcionar a prova, mas é 5, 6 questões. Assim. Essa prova é trabalhosa. Como vocês viram aqui, né? Eu tenho muita coisa de vetor. Quando tem vetor é meio trabalhoso as coisas, né? Porque você tem que decompor, tem que analisar a simetria, essas coisas, né? Então essa prova ela é meio chatinha, ela é a mais trabalhosa do curso, né? Mas eu me mantenho no que eu dei na aula, no que eu dei nas listas, eu não invento nada nas provas, assim. Então, em princípio, é tudo coisa que vocês conseguem fazer, lá, sabe? Podem ter um pouco de trabalho, mas conseguem fazer. Um próton é posicionado a meia distância de 2 pontos A e B. O potencial no ponto A é de menos 20 volts. E no ponto B é mais 20 volts. Enquanto no ponto médio entre eles o potencial é zero. O próton permanecerá em repouso, se moverá para o ponto P com velocidade constante, acelerará em direção ao ponto A, acelerará em direção ao ponto B, se moverá para o ponto A com velocidade constante. Então aí, né, o que esse cara quer saber? Ele quer que você faça, né, por potencial elétrico, porque se você souber, né, para onde é que está apontando o campo elétrico, você sabe, né, para onde é que está apontando a força, né, que o campo elétrico exerce sobre o próton. E se souber para onde é que aponta a força, você sabe para onde é que ele está se movendo. Então a gente pode olhar para a relação de potencial e campo. Esse mesmo? 2,6, né? É esse, né? Isso, professor. É que travou aqui, Tá. daí. Tá. Né, que eu fiquei confuso agora com o 9, o 6, o 2 ali, que tinha falado aquela hora, e agora me deu um. Tinha me dado um branco, se era isso mesmo. Mas tá. Então. Professor, porque a minha principal dúvida Pergunta. nesse exercício é como, tipo, o potencial é nulo e aí eu vou ter movimento. É isso que eu ainda não entendi. É porque você tem que olhar a variação do potencial. Né? Variação do potencial está associado com campo. Já vou mostrar aqui. Então você tem aqui, né? Para a esquerda, esse cara tem um potencial de menos 20. No meio aqui ele tem um potencial de 0. E à direita ele tem um potencial de mais 20 volts. Isso, né? Está na meia distância dos pontos A e B. Né? Então aqui o ponto A, o ponto B e o cara está no ponto C aqui. Agora vamos ver o seguinte, quer ver?
Na aula 6, a gente vai ter essa relação aqui. Cadê? Aqui mesmo. Ó. ΔV, ó, trabalho do campo elétrico, aqui. Variação do potencial é igual a menos WE sobre Q. Então, vamos olhar para cá, esse cara. Vamos tentar trabalhar com esse cara aí. WE menos o variação de potencial sobre o Q. Então, a variação de potencial é igual a menos Q. Epa. Inverti, né? ΔV é igual a menos WE sobre Q, né? Porque ΔV é igual a menos ΔU sobre Q. E ΔU, a variação de potencial, ΔU é negativo do trabalho. Então aparece um menos Q aqui. Tá. Aí, ó. ΔV é igual a... O que é trabalho? Trabalho é a integral da força pelo deslocamento. Divididos por Q. Mas a força que está agindo aí é a força eletrostática, né? Que é Q. Que é constante, né? A integral não vai agir sobre o Q. Então, esse cara aqui morre. E o meu ΔV é igual a menos E interno dr. Se você soltar esse cara aí, né, ele vai se mover sobre essa direção de campo aí, né? Se vai um próton posicionado a meia distância, potencial do ponto zero, enquanto um ponto médio dentro da potencial não. Então, se você... o que isso quer dizer aqui? O que esse cara aqui quer dizer? Né? Quer dizer que se você... que aonde eu tenho uma variação de potencial, né, para eu ter uma variação de potencial, eu tenho que ter uma componente do campo elétrico na mesma direção do movimento de um sujeito. Né? A gente poderia pensar que, por exemplo, ó, você tem um campo elétrico aqui, né, e esse dr cosseno θ, eu tenho, sei lá, um campo elétrico aí, né? Ou, né, poderia fazer assim. Eu tenho um campo elétrico, eu tenho um cara que está se movendo lá. Então, dr cosseno θ é a projeção do movimento do cara na direção do campo. Então, vou chamar aqui de um dr paralelo ao campo. Aí eu poderia escrever esse cara assim, ó. ΔV é igual a menos E, integral de E, componente, né, do E, né, ou do movimento do cara, né, projetado no campo, né, ou se quisesse pensar, né, bom, talvez seja mais simples fazer assim, né, seja mais, dê para entender melhor o negócio fazendo assim. O cara está se movendo aqui em uma certa direção dr e você tem um campo E aqui. O que é esse campo aí? Esse campo é
o campo paralelo, né, a projeção do campo na direção do movimento. Ou seja, eu só inverti aqui as coisas, né? Só em relação a quem que eu estou fazendo a projeção aqui. Então, sempre que eu tiver, né, uma componente do campo na direção de movimento, eu tenho uma variação de potencial. E eu posso pensar no sentido contrário. Sempre que eu tenho uma variação de potencial, eu tenho um campo elétrico. Veja aqui, ó. Quer ver? Tem aqui aí a relação do campo elétrico com aqui, ó. Sempre que eu tenho uma variação de potencial, eu tenho um campo elétrico envolvido. Né? Se a gente pensar nesse cara aqui, né, eu poderia inverter essa relação, né, e escrever que o E paralelo, a componente do movimento, a componente do campo paralela ao DR, né, na direção DR, é delta V, delta E. Ou seja, sempre que eu tenho uma variação do potencial, eu tenho um campo. Só que veja, tem um sentido, tem um sinal negativo aqui ainda. Então, eu tenho um campo contrário ao ΔV. Né? Se o meu campo aqui, se o meu ΔV, ele aumenta, por exemplo, para a direita, esse campo aqui vai ter o sentido para a esquerda. Porque ele aponta na direção contrária à variação do V. Né? Então, se o ΔV é positivo para a esquerda, o campo elétrico vai apontar para a direita, e vice-versa. Então, vejam que, se esse cara, eu tenho aqui, né, menos 20, mais 20. Então, se eu pensar aqui, AB, se eu pensar que o meu ΔV, ele aumenta, né, para cá, então VB menos VA, né, então ele aumenta para cá, o ΔV aumenta para cá, então eu vou ter um campo que aponta no sentido contrário, para cá. Então o próton, ele vai sentir a força, vou soltar um próton aqui, o próton, ele sente uma força, que é Q vezes E, né, mais E. Ele vai ser acelerado no mesmo sentido do campo elétrico. Né? Como o campo elétrico aqui é no sentido menos I, então a força vai ser no sentido menos I também. Então ele vai acelerar para o ponto A. Deixa eu ver aqui. Aí seria a letra C. Acertei? Letra C, acertei. Você poderia pensar assim também. Então, deu certo ali? Eu não lembro quem que tinha perguntado essa. Quem que tinha perguntado? Larissa. Então veja, né? Veja que ter o potencial nulo não quer dizer que eu tenho força nula. Não quer dizer que eu tenho campo nulo, né? Porque o que interessa para a gente aqui é variação do potencial. É variação do potencial, né? Associada à variação do potencial, se existe variação de potencial em uma certa região do espaço, existe um campo elétrico. Se existe campo elétrico, existe movimento, né? Você poderia pensar o seguinte também, ó. Potencial é energia potencial sobre carga, né? Vocês devem ter visto lá na Física 1 que sempre que todo sistema físico tende sempre a diminuir a energia na qual ele existe. Né? A natureza sempre
se você deixar um sistema livre, se você deixar uma partícula livre, ela sempre vai tentar achar o menor condição de energia possível. A condição onde ela gasta a menor energia para existir. Né? Então, se você soltar esse cara aqui, no ponto zero, né, aqui esse cara vai ter o quê? Qual que vai ser a energia desse cara aqui? A energia desse cara aqui vai ser V sobre Q, ou seja, vai ser 20 volt. Opa. V é U sobre Q, ou seja, U é igual a V vezes Q. Então, aqui, esse cara aqui vai ter uma energia de 20 elétron-volt. Aqui, ele vai ter uma energia de menos 20 elétron-volt. Veja que 0 é maior do que menos 20 elétron-volt. Né? Então, aqui ele teria uma energia 0. Desculpa, aqui isso aqui é potencial, né? Isso aqui é energia. Veja que energia de menos 20 é mais do que energia de 0. É menos que energia de 0. Então, ele vai tender sempre a ir para aqueles lugares onde a energia é a menor possível. É como, né, você botar uma bola em um barranco lá. Né? Se você deixar a bola aqui e der um toquinho nela, ela vai descer e vai ficar lá embaixo. Por quê? Porque aqui embaixo é o mínimo de energia potencial gravitacional. Né? Sempre que um corpo cai, ele cai e fica na menor altura possível. Né? Por quê? Porque ele tende a diminuir a energia potencial gravitacional. Aqui ele vai fazer a mesma coisa. Se você soltar um corpo em uma região, deixar um corpo livre em uma região, né, onde tiver uma variação de potencial, ele vai sempre procurar a região onde o potencial é menor. Porque onde o potencial for menor, a energia potencial elétrica vai ser menor. E aí o sistema ele vai ter que gastar menos energia para existir naquela situação. Segue o princípio de mínima energia, né, que é um dos princípios mais importantes da ciência, né, que não é provado, nunca não foi provado, né, porque é uma lei fundamental, mas é uma das leis mais importantes, né, é a lei chamada, na mecânica clássica, chamada de lei de minimação, né, de um sistema físico. Né? É uma das leis observacionais, né, mais importantes da física, que é onde você tirou toda a ideia de conservação de energia, etc., né? A mecânica do sistema, né, resolver a mecânica do sistema através de energia e tal, né, segue esse princípio de minimação. Tem toda uma teoria, né, a teoria lagrangiana e hamiltoniana da mecânica clássica, que é uma maneira diferente, uma maneira alternativa de resolver dinâmica de uma partícula, né, alternativa às leis de Newton, que leva em conta só a energia, que é bem mais bonita, bem mais abrangente que as leis de Newton até, que sai desse princípio de minimação. Então aqui, né, você pode invocar, você pode tanto olhar para essa relaçãozinha aqui que a gente já viu, ou, né, invocar o princípio da minimação para dizer que esse cara vai para um lugar onde a energia for menor para ele existir. Certo? Nada. Então, 3h35, ficamos por aqui, pessoal. Aí, se vocês tiverem dúvida, vocês mandam, né, por outros canais aí que a gente consegue tirar ainda até quarta à tarde. Aí a prova eu vou mandar, depois vou postar lá na seção de avisos ali do site, né, eu vou mandar um e-mail também avisando, né, como é que vai funcionar, mas a ideia vai ser, eu vou botar um PDF lá na página, vocês vão pegar esse PDF, resolver à mão, né, na folha de papel, escrevendo, vão tirar foto, escanear e mandar para mim quando terminar o tempo. Vai ser como vocês fariam a prova em sala de aula, assim, né.
Até pensei em fazer aquelas provas, né, que vocês botam a resposta direto na plataforma, mas aquelas coisas, aquelas ali, eu não vejo a solução, e eu gosto de olhar a solução, eu gosto de olhar o que vocês fizeram para chegar naquele resultado, né. Eletromagnetismo tem muito de interpretação, né, do que você está fazendo, de ir montando o problema, e que nem se vocês acertaram até uma parte, eu dou uma parte, se vocês erraram só uma coisinha no final, eu tiro pouca nota, né, então eu gosto de olhar o que vocês fizeram e dar nota pelo que vocês fizeram. Por isso, né, eu prefiro que vocês me entreguem essa resolução. Eu dou, como eu falei, eu dou um pouco mais de tempo, né, acho que eu vou liberar a prova antes, libero lá pela 1 hora, e vocês teriam até, sei lá, 4 horas, 4 e pouco, para me entregar essa solução, fazer o upload da solução. Aí tem tempo para vocês fazerem, dar uma revisada, olharem, tirarem foto boa, né, fazer uma digitalização boa, né, porque às vezes, né, vem uma foto muito ruim, fica ruim de corrigir, aí, né, aí é complicado, né, para mim a coisa, né, para eu entender. Mas eu vou mandar amanhã à tarde ou segunda de manhã, eu mando um e-mail, né, explicando para vocês como é que vai funcionar a prova. Na verdade é bem simples, né, vocês pegarem o PDF, resolver, tirar foto e botar na plataforma depois, né, fazer o upload lá na mesma plataforma. Como vocês fazem, vai ser como vocês fazem lá aquelas tarefas, né, eu vou abrir uma tarefa, né, com o PDF, vocês vão baixar o PDF e vou fazer o upload das imagens, né, naquela mesma tarefa. É mais ou menos como a gente faz lá as atividadezinhas para valer a frequência. Certo, pessoal? Mais alguma coisa? Professor. Oi. Eu só queria perguntar se o professor recebeu o e-mail acho que do departamento, da coordenação de matemática sobre a questão da amamentação. Sim. Ah, sim, você é a Isadora, né? Sou eu, a Isadora. Uhum. É que a coordenadora me perguntou, daí eu não sabia dizer se o professor tinha recebido ou não. Recebi, veio por processo, eu dei um joinha lá no processo, eu dei uma deficiência no processo, acho que a Ximena acabou de certo não vendo. Mas vi sim, daí você tem, né, como tá lá, como tá no processo lá, né, você tem o tempo a mais para amamentação, né? Aí eu boto ao mesmo tempo, né, eu boto um deadline para entregar, né, mas eu deixo você entregar depois, né, aí mesmo que apareça com atraso lá, que está entregando com atraso, né, para você eu não conto atraso, porque eu sei que, né, tem esse tempo a mais para você. Pode ser? Ok, professor. Obrigada. Nada. Então, pessoal, isso aí. Qualquer coisa vocês perguntem, vocês ainda têm tempinho para isso, né?